Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Com grande alegria, nós estamos hoje celebrando nosso primeiro culto de 2021. Eu peço aos irmãos que, por gentileza, abram as suas Bíblias para a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Estarei lendo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar. Pai querido, nós estamos iniciando o ano. Oh, Pai, queremos iniciar à luz da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, que essa palavra marque o nosso entendimento, nosso pensamento, as nossas ações e as nossas palavras. Te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Estaremos refletindo sobre o tema Ano Novo, Vida Nova. No ano passado, no dia 20 de dezembro de 2020, eu comecei a ver com os irmãos exatamente esse texto de Colossenses 3, de 1 a 4. E naquela ocasião, nós estudamos apenas os versos 1 e 2, e quando nós aprendemos que na nova vida com Cristo é natural haver mudanças. Mas mudanças para melhor. Como o próprio apóstolo Paulo fala aos crentes de Éfeso, no capítulo 4, versos 28 e 31, e nós já falamos sobre isso naquela primeira palavra, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Queridos irmãos, queridas irmãs, a mudança é inevitável na vida do novo crente. E como eu perguntei da outra vez, ou seria melhor ser um cristão e continuar roubando, tendo um linguajar de péssima qualidade, falando palavras impróprias e tendo sentimentos de amargura, de cólera, de ira, de gritaria, blasfêmias e de toda a malícia? A conclusão que nós chegamos é óbvia, é muito melhor mudar. Porém, queridos irmãos e queridas irmãs, esta palavra de Paulo não deve nos restringir simplesmente a proibições e renúncias, mas fala também de uma vida nova, uma vida diferente, muito melhor do que aquela que vivíamos antes de nos entregar a Jesus. Os ensinos de Paulo nos propõem uma vida em alto estilo. Afinal, viver mal não é apenas roubar, não é apenas falar palavrões, não é apenas viver cheio de cólera e outras atitudes semelhantes. Viver mal também é não desfrutar da nossa nova e melhor condição oferecida por Jesus. Eu posso afirmar, querido irmão, querida irmã, e sem medo de errar, que vale a pena ter a vida transformada por Jesus.
A continuação desse texto, o verso 3, nos ajuda a lembrar a razão de escolhermos viver em alto estilo, em viver com Jesus. O verso 3 diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esse verso, meus irmãos e irmãs, nos adverte que não é apenas mais uma opção de vida. Se nós nos identificamos como crentes, ou cristãos, ou evangélicos, não importa o termo, tudo isto tem o mesmo significado de morrer para a velha vida. Morrer para a velha natureza. A velha natureza, meus queridos, não deve exercer mais domínio sobre o novo crente. Porque aquela velha natureza está morta. Em nós agora vive o novo. Em nós agora vive Jesus. Agora o domínio é de Jesus. Por esse motivo, irmãos e irmãs, é que o verso continua dizendo, o verso 3, que a nossa vida está oculta, escondida em Deus. Jesus quer nos proteger das investidas do mundo, dos seus costumes. Devemos, portanto, meus queridos, nos sentir bem protegidos, bem seguros em Deus, com Jesus. E nós podemos até dizer, numa linguagem quase que infantil, que devemos estar escondidos em Deus de tal forma que a nossa velha natureza não possa nos encontrar mais. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, sabemos que na prática o ser humano não permite que as coisas aconteçam desta maneira. Muitas vezes o indivíduo quer romper a barreira da proteção, do esconderijo de Deus. Ele quer ceder à sua velha natureza, à sua natureza humana, e experimentar aquilo que o mundo sem Deus oferece. E para ser bem franco, meus irmãos, como já dissemos na mensagem anterior, o ser humano vive na ilusão de que há coisas melhores sem Jesus. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, disse aos seus discípulos: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Nós temos que concordar que a porta larga nos ensina que é bem mais fácil fazer escolhas erradas. Querido irmão, querida irmã, há muitos e muito habilidosos propagandistas, e eles estão empenhados em nos atrair para estas ofertas que certamente nos afastarão e impedirão que enxerguemos a porta estreita. Na verdade, irmão e minha irmã, o ser humano nem se esforça muito por escolher a porta certa. Ele há de entrar na primeira porta que encontrar. Devemos prestar atenção ao conselho muito valioso dado por Salomão
a respeito das escolhas erradas. Provérbios capítulo 16, verso 25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Salomão, ele não usa de meias palavras. Ele fala que são caminhos de morte, caminhos de destruição. Querido irmão, querida irmã, a verdadeira vida é a que Jesus nos oferece, a vida abundante que ele relata em João capítulo 10, verso 10. Vida em alto estilo. Essa é a verdadeira escolha. Afinal, meu irmão, minha irmã, a nossa vida está guardada com Cristo em Deus, como diz o verso 3. Agora, devemos pensar o seguinte: ao contrário da tragédia anunciada por Salomão, no livro de Provérbios, o versículo 4, que eu vou citar a seguir, de Colossenses, nos mostra que Jesus honrará a escolha certa. Diz assim o verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Meu irmão, minha irmã, Jesus deve ser a nossa vida, para que essa promessa se cumpra em nós, se é que deseja que esta promessa se cumpra. Porque da mesma maneira, meu querido irmão, minha querida irmã, que há pessoas que vivem na ilusão de que há coisas melhores fora de Cristo, há também outras pessoas que nem sequer pensam que um dia hão de se encontrar, hão de prestar contas a Jesus. O reencontro com Cristo deve ser aguardado pelo crente como um grande acontecimento, um acontecimento muito desejado pelo novo crente. Como Paulo disse a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8, diz: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Querido irmão, querida irmã, amar a vinda de Jesus é o indicativo de que o crente deseja, anela pela sua vinda. No entanto, meus irmãos queridos, para muitos, inclusive crentes distraídos, a vinda de Jesus poderá, segundo a análise destes, pôr fim aos seus planos ainda não concretizados. Estão, de certa forma, tão apegados aos valores das portas largas deste mundo, que, se possível fosse, ficariam aqui para todo sempre. Meu irmão, minha irmã, segundo aprendemos com esse versículo 4, Jesus, ele quer compartilhar conosco a sua glória. Assim como ele sofreu, nós também estamos sujeitos a sofrer por causa de seu nome. Assim como Jesus venceu a morte e ressuscitou, e está assentado à direita do Pai, ele quer compartilhar essa vitória conosco. Afinal, como disse Paulo, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu irmão, minha irmã, enquanto esse memorável dia não chega, que nós possamos viver hoje de tal forma que nos credencie
a desfrutar das riquíssimas promessas deixadas por Jesus, que começam hoje e dura para toda a eternidade. Que este novo estilo de vida seja a marca que irá nos identificar como crentes neste ano novo que já iniciou.